Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast Casal Acima da Média e hoje nós temos uma galera aqui, uma turma muito especial e o nosso tema, nós vamos conversar aqui sobre o poder das palavras. O que você tem proferido aí, o que tem saído da sua boca, tanto para o seu cônjuge, para os seus filhos. Se você acha que isso não importa, ou que isso não afeta, talvez seu casamento possa estar aí em crise por causa disso. Talvez você não esteja tendo uma convivência tão boa aí com seu cônjuge por causa disso. Talvez as frustrações, as decepções ou as mágoas aí no seu casamento também esteja vindo, né, das palavras. O que o seu cônjuge, os seus filhos têm ouvido de você? Nós vamos conversar porque isso é de extrema importância. Então fica aqui até o final conosco. Eu sou a doutora Gisele Lima e eu tenho esse canal para te mostrar o caminho para conquistar um casamento de sucesso, que vai permanecer até que a morte separe, mas estando os dois satisfeitos e felizes. Isso é bem possível. Então, se inscreva aqui para você encontrar esse caminho e para você não perder mais nenhum podcast. Deixa aí o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e espalhe para mais pessoas. Mas você também pega esse link, compartilha com as pessoas que você conhece para que elas também sejam abençoadas. Eu tenho certeza que essa conversa aqui vai contribuir muito com a sua vida e o seu casamento. E eu estou aqui com um casal muito especial, o Luiz Paulo e a Thaís. Eles são conhecidos como LP e Tatá, e eles vão contar um pouquinho aqui do testemunho deles e também desse livro aqui que eles lançaram, né? E a gente vai conversar um pouquinho também. Meu esposo Neymar Cabral de Lima, sempre aqui comigo, meu companheiro de todas as horas. Então, eu vou deixar vocês se apresentarem um pouquinho, falar um pouquinho do trabalho de vocês, né? Eu sei que vocês eram diretores da Febracis Brasília, né? De certa forma, empresários, coaches, e hoje estão vivendo integralmente como missionários, né? Então, conta um pouquinho pra gente aí do trabalho de vocês, como tem sido essa transição, esse chamado. Primeiro as damas. Quero agradecer o convite mais uma vez, muito obrigada. Estamos muito felizes, né, amor? Verdade. De estar aqui. E como você falou, é uma vida bem diferente, né? O LP era servidor público, eu sempre tive essa pegada de empresária, né? Fui orientadora do Kumon por 6 anos, mas sempre fomos envolvidos na obra de Deus, né? Nós nos conhecemos na igreja, vamos completar esse ano 17 anos de casados. Que legal. E aí, em 2014, Deus nos surpreendeu com esse chamado, né? Nós éramos diretores da Febracis nesse período, foi numa base missionária. Já tinha deixado de ser servidor público nessa época. Isso. E foi muito forte, né? Porque foi algo que a gente nunca sonhou, né? Não foi algo, nunca sonhei em ser missionária, nunca sonhamos ir para a África. Só que foi um choque para mim. Eu sou bem diferente do LP, né? O meu perfil, eu sou corajosa, eu não tenho medo. E o LP já, aquela pessoa mais centrada, mais cauteloso, a segurança para ele. Concurso, ele sempre foi, trabalhou 18 anos no Banco do Brasil, depois TST, Tribunal Superior do Trabalho. E para ele foi um choque esse chamado. Então, ele disse não. E eu disse sim. Então, medo. Ele teve medo, né, de obedecer a Deus, até porque a Febracis estava em um crescimento, né? Estava só grande, crescendo. Paulo Vieira cada vez mais, tendo mais sucesso, porque realmente as ferramentas, né, tudo, a metodologia dele é realmente eficaz. E aí foi um choque, porque a gente chegou no topo do sucesso. Não no topo, né? Mas a gente conquistou algo que a gente nem imaginava, né, Na minha amor? cabeça, eu estava cumprindo o chamado de Deus, por mais que eu não estivesse obedecendo o grande chamado de abrir mão. Ele falou bem claramente: abre mão do profissional e do financeiro, e eu vou cuidar de vocês para que vocês façam aquilo que eu quero, né? Para que vocês
façam as missões que eu vou colocar para vocês fazerem. Só que eu contava uma historinha para mim mesmo. Eu falava assim, poxa, mas... Já tô fazendo, eu já tô impactando, eu já tenho células em casa, eu ministrava cursos na Febracis, depois o pessoal ia lá para casa, quantas pessoas conhecendo a palavra de Deus, quantas pessoas se aproximando, né, querendo conhecer a Bíblia. Eu tenho um projeto chamado Bíblia para Iniciantes, que eu iniciei em 2017, né, tive esse chamado de Deus e completou 5 anos agora, completou 1.000 inscritos agora no YouTube, no Instagram, no Spotify, e muitas pessoas se aproximando de Deus. E eu falava, poxa, será que eu preciso fazer isso? E ficar dependendo de pessoas, né? Porque na minha cabeça eu ia depender de pessoas. É uma atitude de fé mesmo, de total dependência. Então, para a maioria das pessoas é uma loucura. E as pessoas, muitos acharam a gente até inconsequente. Sim. Como vocês abrem mão de algo tão grandioso, né? E na verdade foram 4 anos de desobediência minha e por consequência dela também, porque ela... esposa dizia, ok, amor, mas ela sempre falava, amor, vamos. E aí eu, não, amor, quando a gente juntar tanto, aí a gente vai, esse tanto... Vamos só resolver algumas coisas. Enfim, até que Deus colocou a gente numa sinuca de bico, né, onde eu precisava decidir. Ou eu dizia sim, ou o nosso casamento não ia perdurar, né? Porque estava um indo para um lado, o outro indo para o outro, e o nosso casamento, que desde o começo a gente sempre foi unido em tudo. Conta junto, finança tudo junto, trabalho, tudo, projetos juntos. A gente estava começando a... De repente a visão desalinhou, né? Isso começou a trazer muitas crises pra gente. Muitas crises. E até que chegou um momento em 2018 onde eu precisei realmente me render à vontade de Deus. Eu até me arrependo de não ter tomado essa decisão antes, porque machuquei muito a Thaís, né? Ela sofreu muito pela minha desobediência, e ela foi uma mulher de Deus, honrou, né? Foi submissa, mas Deus é maravilhoso, e eu creio que Deus tem honrado ela. Olha só, até esse livro, né, que Deus deu. Coisa linda, né? Coisa linda. Um livro que tá aí, mais de 10 mil já indo, né, para mais de 10 mil vendidos, e foi lançado agora em julho. Uma ideia que ela teve. 500 declarações poderosas para mudar a sua vida. E foi porque assim, foram 4 anos, o que Deus me trouxe? Nós estávamos em desobediência, e a desobediência, o filho desobediente, ele é um filho rebelde. E nós não temos proteção. Nenhum filho rebelde tem uma proteção, né? Então, foram 4 anos de muita dor. E, né, como nós estamos num podcast sobre casamentos, então eu vejo que isso é uma crise muito grande em muitos casamentos pelos perfis, né? Eu totalmente diferente dele. Por mim, vamos. Se não der certo, não deu, a gente, né? E ele já cauteloso. Então, esse diferencial traz muita crise em muitos casamentos, né? Muitas mulheres são corajosas, como eu. E em 2018, num momento de muita dor, de muito jejum, né? Eu tive várias oportunidades de entrar em depressão nesse período de desobediência, porque, para mim, né, como cristã, eu tenho que ser submissa ao meu marido, mesmo no erro dele. Então, isso me trazia muita dor. Então, ao invés de eu alimentar a tristeza e parar num psiquiatra para tomar um remédio, eu falava, não, eu vou buscar Deus intensamente. Então, foi numa época que eu busquei muito a Deus em jejum. Eu ficava 3 dias só na água, só na presença de Deus, não fazendo mais nada. E eu fui recebendo tanta cura, tanta paz. E foi numa madrugada, 3 horas da manhã, que Deus me deu a ideia desse livro. Olha. Eu nunca sonhei em escrever um livro. Nunca esteve no meu mural da vida extraordinária, né? Que coach, a gente sempre trabalha essa questão, né, de visão de futuro. E eu falei pro Luiz Paulo, amor, Deus me deu uma ideia de um livro. Eu escrevi em 2 dias esse livro. Nossa. Só que depois ele foi ganhando corpo, né? Ele me ajudou muito, o Luiz Paulo foi uma peça fundamental. Então eu falo que é um nosso livro, né? Porque eu não teria escrito sem a ajuda dele. Então ele é muito inteligente, ele é ótimo em gramática. E eu falava, amor, escrevi isso, o que você acha? Então ele corrigia, ele me dava ideias. Então é um livro que nasceu, né? Mas confesso que teve um momento que eu falei, amor, chega de correção. É que toda
hora Vamos publicar logo esse negócio, porque alguma coisinha. a perfeição, a gente nunca vai chegar à perfeição. Tanto que a primeira edição veio com alguns errinhos, depois esse daí já é a segunda edição. Que tá Depois atualizado. daqui a pouco a gente vai acabar. né? daqui a pouco a gente vai pra terceira e quarta e vai aperfeiçoando, né? Não dá Aham. pra você ficar esperando a perfeição pra lançar algo, né? Um projeto de Deus. Então, eu sinto que quando eu vejo esse livro, até o sucesso, até o apoio do Paulo Vieira, né? Como você falou, né? Hoje nós somos missionários, nós não trabalhamos mais por dinheiro, trabalhamos só para o reino de Amém. Deus. Então, para mim, não faz mais sentido eu vender esse livro para eu, vamos dizer, ficar rica. Eu dediquei toda a venda dele para as missões. Porque a nossa vida hoje é missão. E às vezes é uma missão como a gente foi para a África, foi para o Nepal, mas às vezes Deus nos leva para uma missão para uma pessoa. Então a gente tem Perfeito. visto hoje que Deus tem nos dado tarefas, que são missões, né? Não é a gente às vezes muda nessa caminhada desde 2018, nós temos que aprendido que missão é uma tarefa dada por Deus. Não é só ir lá na África, não é só ir na China, às vezes estar aqui. Às vezes eu tenho uma missão na vida de vocês, eu tenho uma missão na vida de quem está ouvindo esse podcast. Então, Sem e nós dúvida. temos andado nessa obediência, né? Então, assim, eu creio que esse livro é uma Deus está me honrando na minha dor mesmo, né? Com muita humildade eu falo isso, porque eu sei o que eu vivi na desobediência. E eu tô muito feliz mesmo com o resultado. A gente vê, quando a gente fala Deus é fiel, né? Então eu vejo a fidelidade de Deus nas nossas É vidas. incrível. O que a gente tem vivido hoje é de chorar mesmo. Porque ele é fiel, né? Assim, Amém. às vezes a gente fala, Deus é fiel, mas quando a gente vive mesmo a fidelidade de Deus dependência na total. prática, isso não tem preço, né? Mas vocês falaram algumas coisas que como são impactantes, né? Primeiro, a gente ouve muito as pessoas dizerem, hoje eu recebi uma palavra de Deus. Só que todas as vezes que eu vi um homem de Deus receber uma palavra de Deus, o momento seguinte é a crise. O momento seguinte é o medo. verdade. Eu não vejo ao longo da Bíblia, nem da história, alguém recebeu uma palavra de Deus. Nossa, que coisa legal. Eu recebi acho que uma tem um palavra de exemplo Deus. que foi Abraão, né? Ele recebeu, foi lá e nem questionou, já foi lá para Moriá. Mas a gente não vê muitas Não entrou em informações. crise. Por isso que ele é o pai da fé, né? É Talvez. verdade. Mas a gente vê hoje muitos relatos. Eu recebi uma palavra de Deus e daqui eu já vou evoluir. E a gente vê que muitas vezes a palavra de Deus é renúncia. A palavra de Deus é abrir mão de uma posição que a gente já estava muito bem, Isso. muito confortável, e Deus falou, pois é, esquece. A Isso. partir de agora vai ser diferente. Isso. A outra coisa é vocês esperar o tempo de Deus. Exato. E um esperar o tempo do outro. Porque Isso. muitas vezes a gente vê no casamento Isso mesmo. alguém dizer, como Deus deu a palavra, não me interessa. Se você não vai seguir, eu vou sozinho. E não é isso que a palavra nos Isso. mostra. Se nós somos uma unidade como Exatamente. casamento, Uhum. nós precisamos esperar que o tempo de Deus na vida do outro Exato. aconteça. Isso. E foi o que vocês fizeram. Isso, Eu perfeito. também tenho um livro, chama 6 Atitudes para um Casamento de Sucesso. E a primeira atitude é definir as suas convicções. Olha que legal. Porque se no casamento eu falo diferente, duas pessoas sempre serão muito diferentes, né? Nós temos diferenças de gênero, Uhum. nós temos diferenças de temperamento, Isso. né? De De personalidade, de criação, de história. Uhum. Mas tudo isso é muito ajustável. Se a gente tiver disposição Isso, Exatamente. disposição. para somar as diferenças, eu digo, quanto mais diferente, maior o potencial. Exatamente. Isso mesmo. Porque mais rico, né? Que é um time, né? Mais É isso aumenta aí. o Um potencial time, um de completando de o outro. falta. conquista Complementando. se a no outro. gente conseguir fazer isso. Mas quando há diferença de convicções, que é o que dá a direção, o que dá a visão, aí sim o desafio é muito grande, Isso. porque aí os dois começam aí, como você tinha dito antes, em direções diferentes. Aí não. E quando aí é o julgo desigual, Uhum. porque, né, quem entende, né, depois se você não sabe o que é, faz um Google aí para você ver o jugo, né, que é Aham. uma coisa de madeira que coloca assim no Nos pescoço bois, né? do boi, Uhum. para eles andarem bem alinhados É. para abrir a terra para plantar. Então, se um quiser ir para um lado e o outro quiser ir para o outro, eles vão se machucar muito e não vão sair do lugar. Uhum. E é o que acontece, né? E ouvindo
a história de vocês, porque nós estamos nos conhecendo agora, né, Verdade. também. Verdade. E só estamos nos conhecendo porque nós também decidimos obedecer, Glória né? a Deus. Decidimos também colocar as nossas vidas inteiramente nas mãos de Deus. Uau. Estar hoje aqui é totalmente improvável, não tem nada a ver com os nossos planos, a nossa agenda, é a agenda totalmente de Deus. Então, eu digo que quando nós nos dispomos, Deus nos surpreende, Isso. né, LP? Deus nos 100%. surpreende muito. E os planos dele sempre são infinitamente mais mesmo, Muito. Isso, a gente tem maiores. experimentado E isso. quando a gente falar assim é muito difícil, porque a gente entra em crise. Porque o que Deus nos chama para fazer é do tamanho dele. Então a gente se acha tão pequeno, tão incapaz. A gente olha para os nossos recursos, né, humanos, e a gente entra em crise. Mas quando a gente diz sim, a gente começa a viver o sobrenatural. A gente começa a viver a experiência de ver Deus fazendo o que só Ele pode fazer, né? E aí a gente vai sendo surpreendido, porque Ele jamais nos desampara. Ele sempre faz mais do que a gente imaginou, do que a gente sonhou. Então, nós nos identificamos um pouco, porque nós moramos nos Estados Unidos há 10 anos, mas nunca passou pela nossa cabeça, nunca sonhamos sair do Brasil, né? E as coisas foram acontecendo, Deus foi conduzindo, e no Brasil, a nosso ver, nós tínhamos também uma vida muito estabilizada, né? Muito estável. Neymar é médico, né? Tem um hospital que é referência na região. Eu me formei em psicologia, fiz uma especialização em análise clínica do comportamento, abri a minha clínica e também tinha chegado no topo do meu projeto, né? No máximo do que eu tinha projetado. E Deus nos levou para os Estados Unidos também. E quando você vai para lá, não sei se vocês sabem, você perde tudo, né? Você não tem mais. Eu falo que é começar menos do que o zero, porque se você tem pelo menos seu título, a sua formação, você começa do zero, né? Mas você não tem nem o título, nem a formação mais. E foi um caminho também difícil, né? E quando a gente tem a vida totalmente nas mãos de Deus, não tem acaso. E viver nessa dependência, um amigo nosso esses dias estava falando para a gente que a gente perde o poder de decisão, né? Verdade. Porque ele vai dando a direção, ele vai dando a condução, mas quando a gente vai experimentando, a gente vai conhecendo ele mais intimamente, vai ficando mais fácil, né? Porque acontece algo e você já não tenta mais entender, você já obedece com mais leveza, né? As crises já não são mais tantas. Então, que bom, né? Que bom saber que Deus tem conduzido também a vida de vocês e tem usado a vida de vocês grandemente, né? E porque eu vi aqui o livro de vocês, Declarações Poderosas, né? Para mudar a vida, eu pensei da gente conversar sobre essa questão que nós aconselhamos casais já há mais de 20 anos, e a gente vê como as pessoas se ferem, se machucam, e muitas vezes já é uma bagagem que elas trazem, né? Então, como que o que a gente ouviu ou não ouviu na nossa formação, no nosso desenvolvimento, né? Vocês que também trabalharam um bom tempo, aí, tanto tempo como coach, analisando perfis comportamentais, né? Como que isso afeta o que as pessoas são em casa hoje, dentro do casamento, com o cônjuge, com o filho. Muitas vezes, eu acho que na maior parte das vezes, já é algo, é reflexo, né? Daquilo que as pessoas, na sua formação, no seu desenvolvimento, recebeu ou não recebeu, ouviu ou não ouviu, né? Porque a palavra
de um pai, de uma mãe, é quase que um decreto, né? Uhum. Eu posso dar um exemplo do que você está falando na minha vida pessoal. Depois que eu fiz todo esse processo de coaching, né, o método CIS, que traz muito essa consciência, né, daquilo que você tá, das suas atitudes, dos seus resultados, e eu comecei a descobrir uma coisa. A Thaís, ela falava várias vezes: amor, você implica demais comigo. E realmente eu tinha um vício de implicância. Só que foi num curso que eu identifiquei, né, o Paulo Vieira falando sobre vícios emocionais, e naquele momento veio uma ficha, assim, veio como se fosse a revelação do porquê que eu agia assim com a Thaís. Eu via o meu pai implicando com a minha mãe a vida inteira. Olha só. E ele fazia isso, e eles bem casados, né? Meu pai faleceu em 2004, mas até o final da vida eles sempre jogavam baralho junto, buraco, eles gostavam de dançar, então eles tinham um casamento de sucesso, 4 filhos, ele um cara fiel, a minha mãe uma pessoa maravilhosa, então todos admiravam o casamento deles, só que meu pai tinha esse vício de implicância, e ele gostava de implicar com a minha mãe, e ela ficava meio chateada quando ele implicava, a ponto de uma isso vez... era uma cultura. Era uma coisa assim, todo mundo fazia. Exatamente. Eu me lembro uma vez que eu fiquei assim até assustado, porque uma amiga nossa do casal falou assim pra minha mãe: por que você não manda o Marcelo pra aquele lugar? Não vou falar aqui, lógico, né? Aí todo mundo ficou assim desconfortável, e a gente aí percebeu que às vezes o que o meu pai falava com a minha mãe, pra gente era normal, mas pra algumas pessoas era ofensivo. Né? E eu não estava percebendo que pra Thaís, o que eu estava fazendo com ela era ofensivo para ela. Não, e é ofensivo. Sim. Parece uma coisa natural, mas não mas é ofensivo. E aí eu comecei a perceber, todas as minhas ex-namoradas antes da Thaís... Que isso, amor? Que revelação. Eu não fui a única. Pois é, não foi. Pode chorar. Mas ela sabe disso, né? Eu tinha até um apelido de Senhor dos Anéis de tantas vezes que eu fui noivo. Não acredita? Mas e todas as ex-namoradas eram pessoas que ficavam muito irritadas quando eu implicava. Então eu tinha esse vício de implicar, e o que alimentava o meu vício era a irritação da pessoa que eu implicava. Que coisa, né? Tanto que eu tenho 3 irmãs mais novas. A minha irmã Ana Lúcia, que é logo depois de mim, eu não implicava muito com ela porque ela não ficava chateada. A minha irmã mais nova também não ficava chateada. Mas a minha irmã do meio, que tem um temperamento muito parecido com a Thaís, ela ficava tão irritada e eu escolhia ela. Então eu falava coisas. A minha implicância era muito focada nela. Então isso, depois eu percebi, e aí eu falei: amor, eu descobri que eu tenho esse vício de implicância. Me perdoa, tá? Eu vou procurar mudar. E realmente, eu procurei mudar, eu creio que eu melhorei bastante. Lógico que às vezes a gente acaba voltando e tudo, mas como eu já tenho a consciência, eu peço perdão. É verdade. Tanto que eu faço às vezes a coisa, aí ela, amor, aí eu, perdão. Tá bom, perdão, pequei, voltei ao vício de implicância, porque, gente... Você vê o que é uma palavra repetida ao longo do tempo, né? E que efeito que ele tem na nossa vida e na vida do outro. Sem dúvida, se você cresce num ambiente onde você só escuta crítica, né, acusação, cobrança, a tendência é repetir. Exato. Né? Ou você, por exemplo, eu amo meu pai tem uma história linda de superação, né? Ele perdeu a mãe dele com 8 anos, foi para a rua sem engraxate, cresceu na rua, tudo, mas... Então, assim, não o culpo de forma alguma, mas ele sempre foi muito pessimista, muito negativo, e a gente cresceu ouvindo: não vai dar certo, você não vai conseguir, você não consegue, você Isso não é capaz. Isso não é para você. Por que você vai tentar? Você não vai conseguir, né? Para que você vai prestar vestibular? Você não vai passar. E então a gente tem que entender, a gente precisa refletir e buscar entender na nossa história
até que ponto a gente não está refletindo, não está repetindo Uhum. com o nosso cônjuge, os nossos filhos, algo que ficou enraizado, porque fica muito forte, né? Muito Uhum. enraizado. Você tem que continuar na vida lembrando disso e até lutando um pouco, né, contra isso. Isso. Então você acaba sendo também negativo, pessimista. Uhum. E as palavras, é claro, a gente ouve muito assim, o importante é o que você faz, né? Claro, as nossas atitudes, as pessoas estão vendo mais o que a gente está fazendo, mas as palavras, né? A palavra de Deus diz que nas nossas palavras maldição ou bênção, Exatamente. vida ou morte, Exato. né? E a gente que lida muito com casais, a gente vê muitas pessoas que no casamento estão morrendo, estão definhando Uhum. Exatamente. por causa, né, de palavras De morte. de morte, Uhum. E palavras as pessoas não têm negativas. noção de que uma palavra proferida, ela já está causando ela já tem um resultado ali. A gente até pode pedir perdão e tudo, mas o resultado já foi causado. Então, assim, Perfeito. quantas vezes eu proferi uma palavra ruim para minha esposa? Eu falava muito isso no começo do casamento, hoje não mais. Eu falava, amor, você é muito chata. Você é chata, você é chata. E quanto mais eu falava que ela era chata, mais ela agia como tal. Porque eu tô reforçando Sem algo dúvida. que... E se eu parar de falar isso, já é ótimo. Agora, se eu começar a falar, amor, você é muito legal, Uhum, aí eu já tô criando uma nova realidade, né? sem dúvida. Então a gente tem que estar, como você falou, é vida ou morte. Né? A única forma de não ser vida ou morte é você não falar nada. Sem dúvida. E mesmo assim, quando você não fala nada, o corpo fala. Porque É. 7% da nossa comunicação são as palavras, 93% Já pensou? são os olhos, é o corporal. Às vezes você não fala nada para a pessoa, mas Sim, a pessoa, você está comunicando sim, É, você e- fala com o corpo com o tempo todo. o tempo inteiro. Eu analisando a minha infância, eu não lembro de nenhuma palavra que o meu pai lançou, né, de uma forma negativa, só que o que eu, trazendo para o meu casamento, uma situação que a gente viveu. Porque muitas vezes, o que a Bíblia fala? Que o coração, a boca fala do que o coração tá cheio. Isso. Então, a minha infância, meu pai é militar, né? Então, não quero falar aqui de todos os militares, porque não é uma, né? É uma regra, não é uma regra que todo militar é mais frio. Com certeza tem muitas exceções. Só que no caso do meu pai, eu tive essa infância dele não ser muito carinhoso, não ser muito presente, ele viajava muito. E ele tinha, na minha visão, uma preferência pelo meu irmão mais velho. Então, a minha infância, pelo que eles viveram no casamento, eu tinha muita raiva dentro de mim. Uhum. Então, por mais que eu não recebi uma palavra negativa do meu pai, quando eu casei com o Luiz Paulo, eu tinha muita raiva no meu coração. Então, as palavras que saíam dos meus lábios, para ele, eram carregadas de raiva. Uhum. Então, por mais que eu não tive uma palavra, eu tinha sentimentos negativos no meu coração. Então, eu compartilho no livro, uma vez que eu fiquei foi muito forte pra mim, porque como eu tinha muita raiva, uma vez eu falei pra ele numa briga, eu falei, eu te odeio. Que coisa, Isso hein? foi tão Muito forte forte. pra ele, que ele ficou tão triste. É. Porque às vezes a gente fala, mas a gente não tem noção de como a nossa palavra fere. Uhum. E aquilo feriu tanto ele que isso me deu um choque de falar, caramba, ele ficou triste. Eu nunca tinha visto o Luiz Paulo triste. Porque o Luiz Paulo sempre é alto astral, o Luiz Paulo sempre tá sorridente. É muito forte, né? Ele é muito Poxa. extrovertido. Falar, eu te odeio. Só Eu que, falei, na caramba. verdade, o que eu tava falando pra ele? Era uma raiva que eu trouxe lá da minha infância. Não tava associada a ele. Aham. Né? Então, muitas vezes, a gente precisa analisar quais são os sentimentos dentro de mim. Né? Esses sentimentos que eu recebi na infância. Eu recebi amor? Eu recebi respeito? Uhum. Ou eu recebi indiferença? Muita rejeição, abandono, ódio, raiva. Uhum. Né? Refletir até que ponto as Refletir. minhas palavras estão carregadas, Isso. Isso. né? Porque geralmente estão carregadas de Isso. sentimentos que Sim.
vem lá de trás. Isso. Se a gente entender, compreender, a gente pode sim romper com Sim, isso. e saber que não está associado ao cônjuge. Então, Uhum. se as pessoas tivessem essa consciência como eu tive, que não estava associado ao Luiz Paulo, mas estava associada à minha infância, cheia de muita raiva, quantos casamentos não teriam acabado, né? Uhum. Porque às vezes a gente associa o cônjuge, né? Então, eu não odiava o Luiz Paulo, claro que eu não odiava. Mas Mas foi olha- o que eu vomitei nele, né? E aquilo me fez muito refletir. Eu comecei a refletir, né, sobre o que eu falava mesmo, porque eu não tinha noção. E às vezes ela nem falava, ela simplesmente, uma reação que ela tinha no começo do casamento, Era. principalmente, ela ficava em silêncio, Sim. só que o corpo fala. Então, ela me dava um gelo, às vezes saía sem falar. E eu aprendi isso com meu pai. Porque se a gente brigava, briga, é assim, Como a gente nós tende a não, repetir, não se né? fala. Tipo assim, E é sem perceber, inconsciente. Nossa, inconsciente. aquilo era Então, quando a bem gente desafiador pra brigava, mim. eu ignorava o Luiz Paulo 1, 2 semanas, Era na vendo? mesma casa. E o Desafiador. que eu vivia com meu pai? A mesma coisa. Quando eu tinha conflito com meu pai, que eu tinha muitos conflitos, a gente ficava sem se falar. E se eu deixasse pelo meu pai, virava 1 mês, 2 meses, mas Olha eu que sempre coisa. vinha, pai, me perdoa. E às vezes isso me feria porque eu queria esperar minha filha me perdoa, mas Uhum. nunca ouvi isso do meu pai. Uhum. Então, por isso que eu tinha tanta raiva, porque às vezes eu não tinha errado, foi uma situação e ele nunca reconhecia. E aí eu tava fazendo a mesma coisa no meu casamento. E aí eu fiquei pensando, gente, eu vou ter que falar com o Luiz Paulo daqui 1 mês. Ou daqui 1 semana. Mas olha o resultado disso. Uhum. Então é melhor resolver isso hoje, E aí a gente que abre eu vou mão de ganhar viver, muito né? mais, porque é diferente quando você tá casado. Namorado, cada um vai pra sua casa, se quiser ignorar 1 semana, só que casados não. Casado, você Uhum. dorme na mesma cama, você tem que olhar pra cara dele, né? Tá na mesma casa. Então eu comecei a mudar, porque eu comecei a analisar os resultados que eu estava tendo. Uhum. Eu falei, gente, eu quero que meu casamento dê certo. Então eu, Thaís, fui vencendo esse comportamento que eu aprendi na minha infância, pelo bem do meu casamento. E que ele não tinha nada a ver com ele. Olha aí Sim. que interessante. Não tinha nada a ver com ele, né? E uma coisa bem interessante do livro que a gente escreveu é a gente divide a nossa vida em 11 pilares. Aí começando pelo espiritual, depois vem emocional, saúde, filhos, parentes, servir, social, financeiro, profissional, etc. O conjugal, que é uma das áreas, né, que tem aí no livro, que a gente separa as declarações por áreas. Foi o único pilar que a gente dividiu em 2, né, amor? Foi. A gente dividiu em conjugal para casados e conjugal para não casados. Porque você também É uma tem que... Você construção. que não é casado, você que quer casar, você também tem que construir É isso aí. Uhum. o seu casamento antes de você casar. O que você está proferindo em relação ao seu futuro casamento, né? Porque você já está profetizando. Exato. Então é interessante as declarações aí para os não casados, né? Como que você quer ter o seu casamento? E aí você declara essa palavra, e essa palavra está construindo, essa palavra está trazendo vida, essa palavra está edificando. E aí quando você casar, aí vai ficar muito mais fácil, porque você já se acostumou, você já construiu antes Uhum. do casamento. E lógico, para os casados tem aí também, Sim. né? Com você que já está casado, tem as suas dificuldades, os desafios, você pega ali e você profetiza, você declara. Depois, mais no final, a gente vamos falar algumas declarações, Dessas declarações. aqui, né? Que, Vamos? que as esposas precisam ouvir dos esposos, que Exato. os esposos precisam ouvir, mas sem dúvida, quanto mais cedo a gente entender o poder que há nas nossas palavras, o poder tanto negativo, de destruição, de morte, como o poder também, Isso. né, de vida, de vida, renovação, de construção, melhor, né? Se antes de casar, você já vai entrar num casamento, ó, meio caminho andado. E às vezes, como o Luiz Paulo falou, ele tinha esse vício de implicância e muitas vezes a gente tem isso no casamento. Ele me falava uma coisa que não era maldade, mas era uma piadinha, mas de alguma forma dizia algo. Ele falava assim, quando eu fazia alguma coisa, ele falava assim, até que você não é burra não, hein? É verdade. Então, sem perceber, às vezes a gente tem essas coisas no Me perdoa. casamento, Sutil, mas sutil, mas que eu falava,
Parece Poxa. tão inocente. Tipo Então, assim. às vezes, a gente realmente tem que começar a tomar, ter atenção nas nossas palavras, que eu falava, até que Agora eu sou já burra. mudei. Agora Ele eu tô mudou, falando, ele não fala amor, mais. É porque... você é muito inteligente. Pronto, Você já vê? é outra forma Viu? de Aí, às falar. vezes, eu já falava, tá vendo? Até que eu não sou burra, não. Porque era Aí uma ela que falava. brincadeira, Uhum. mas que, no fundo, né, trazia uma verdade ali. Pô, será que ele E ela não me realmente acha é capaz, muito ou não me inteligente. acha É incrível como a inteligente? Thaís é inteligente. E ela tem uma inteligência emocional acima da média. Porque ela é idealizadora e realizadora. Ela tem a ideia e vai e realiza as coisas. Uhum. E isso é inteligência emocional. Sem dúvida. Agora, eu queria fazer eu sei que você que está entrevistando a gente, mas se eu puder fazer uma pergunta para você. Não, pode fazer. Não, a gente Porque- tá conversando aqui, estamos na mesa. Eu sei que a gente está se conhecendo agora, mas você gravou um áudio pra gente se preparar pra entrevista e você falou uma coisa que eu falei, caramba, eu nunca ouvi ninguém falar isso e eu achei muito interessante. Que os homens, eles normalmente precisam mais de afirmações, de palavras de afirmações do que as mulheres. E eu concordo com isso, mas eu Uhum. nunca tinha ouvido ninguém falar sobre Sim. isso. Você pode me explicar um pouquinho melhor que eu vou falar? Então, eu acho que é verdade olha, mesmo. eu que lido com casais há tantos anos, né? É muito comum, é mais comum eu receber pedido de ajuda ou pergunta assim: meu marido não fala comigo, meu marido não quer conversar. Uhum. Não adianta eu chamar meu marido para conversar que ele não quer, ele não aceita, né? Então eu sempre explico, porque eu falei, nós somos muito diferentes. E o que a gente está conversando aqui, para a gente entender o quanto a gente não percebe que machuca o outro com as nossas palavras, achando que não está machucando, a gente tem que conhecer as nossas diferenças, o jeito de ser, o temperamento, a personalidade, mas as diferenças entre homem e mulher também são muito importantes, Uhum. porque as necessidades, entre as necessidades primordiais dos homens, está a palavra de afirmação. É o se sentir Respeitado, potente, né? se sentir Competente. competente, Uhum. Eficaz. eficaz, E útil, admirado, né? útil, Admirado. respeitado também, a credibilidade, né, para o homem, na sua natureza mesmo, na Uhum. sua essência masculina, é uma necessidade primordial. Uhum. Sentir que a esposa confia, acredita que ele é Uhum. capaz Uhum. de Mesmo no realizar, insucesso. né, de conquistar, de Uhum. Mesmo no realizar, fracasso. porque ele se sente competente nas realizações, Exato. né? Então a palavra de afirmação, principalmente, especialmente vindo da esposa, é fundamental para esse homem produzir, Uhum. para esse homem realizar, para esse Crescer. homem Verdade. conquistar, Isso. né? E as mulheres, quando eu gosto muito de falar sobre isso, porque se a mulher entende isso, se a esposa entende, e eu entendo como sendo o papel da auxiliadora. Ser auxiliadora, para mim, eu entendo que é muito isso. Uhum. Apoiar, incentivar, né, para que ele possa realizar a missão dele, para que ele possa realmente conquistar Uhum. e até mesmo ser o provedor. Uhum. Porque eu sei que é um pouco polêmico a gente entrar, né, nessa É. questão hoje em dia, as pessoas consideram isso ultrapassado, mas não adianta fugir do propósito e da essência. Né? O homem, ele sente a necessidade, e para ele se sentir realizado, ele sente a necessidade de prover, Uhum. de realizar, de conquistar, e assim ele se sente competente. E isso está muito relacionado a palavras de afirmação, de credibilidade, né? Eu confio em você, eu acredito em você, você consegue, vai dar certo. Olha, não importa, mesmo dando certo ou errado, estamos juntos. Uhum. Eu tô com você, né? Então, isso pro homem Uau. é palavra de muita vida, Sim, né? De perfeito. muita Concordo vida. 100%. É Eu isso mesmo. sinto que a gente viveu um pouquinho disso na Febracis, né? Porque eu fiz o meu método CIS a primeira vez em 2011. Inclusive foi com a Nathalie, a convite da Nathalie Olha. e do Beto. É. E eu fui sozinha e depois ele fez em 2012. E nós fomos convidados pelo Paulo Vieira para representá-lo, ele aqui em Brasília. Abrimos o escritório
E eu, como eu sou muito dinâmica, né? Eu tenho essa questão mais dominante. E eu via muito potencial no Luiz Paulo. E o Luiz Paulo, ele tinha uma crença, uma mentira. Ele vivia numa mentira de que ele era tímido. E o tanto que ele não apresentou. Ele se formou na faculdade, mas ele não apresentou nenhum trabalho na escola, na faculdade. Até o TCC ele conseguiu burlar ali a faculdade para não apresentar, para se formar. De falar em público, pavor. E quando a gente assumiu a Febracis, tinham muitos cursos. E eu falava pro Luiz Paulo, amor, É agora. vai, dá uma formação porque você é capaz, você é inteligente. E ele não se via assim, né, amor? Verdade. E eu falava, não, amor, vai. Você vê o papel e eu vou- de uma esposa na vida de um marido. Foi tanto que ela falou isso que aí eu fui. Ok, beleza, vou pro meu primeiro formação. E foi incrível. Você tá vendo? Com toda a humildade, sei que, né, mas eu vou te falar, o resultado disso foi tão bom pra gente, pra mim, pra empresa. A empresa cresceu muito mais, porque eu tava à frente também nessa questão de ministrações. Aí comecei a palestrar para mais pessoas. Até curso de palestrante ele começou a Comecei dar. a ministrar curso de palestrante, Porque a oradores e timidez palestrantes. era uma mentira, né? Ele descobriu Aham. que não era determinante na vida dele. Foi uma Aham. experiência. Agora, se um homem precisa ser nutrido por essa palavra, qual é a palavra do homem para a mulher, né? Porque geralmente eu vejo isso muito nas mídias de Gisele. A mulher, diferente do homem, ela quer ser amada. Isso. Ela quer ser a coisa mais importante na vida dele. Única. E ela única. E ela quer ser reconhecida não só pelos atributos de beleza, mas de inteligência. Uhum. Ela quer ser percebida não só porque ela foi escolhida, mas porque também, lembra a palavra sua? Uhum. Nossa, como você é inteligente. Uhum. Como você tem qualidades que você vão é além da sua dedicada, aparência. Como você é dedicada, né? Como você é dedicada. Como você se doa pela nossa família. E são necessidades diferentes. Porque a gente tem uma tendência hoje de dizer que somos todos iguais e todos temos que fazer tudo. Isso é um equívoco. Todo mundo se cansa, nem numa empresa, nem numa instituição, nem numa bagunça, né? casa, em lugar nenhum. Desorganiza, perde a ordem. Todo mundo faz tudo. Por quê? Temos características diferentes. Exato. E as necessidades que uma mulher tem são diferentes que um homem tem. Quando a gente começa a entender isso, e mais ainda, não todas as mulheres, mas a minha mulher, Isso. não todos os homens, mas o meu marido, Uhum. o meu esposo, olha como essa casa pode ser transformada. Uhum. Poxa, a LP falou uma coisa, que a questão é, a palavra de Deus diz que pode, porventura, da mesma boca sair vida e Isso. morte, sair bênção e maldição. Nós vamos ter que escolher na Isso. nossa vida o que vai sair. Eu sempre converso com a Gisele, todos os dias E eu tenho vamos que... escolher os frutos Isso. do que Do da que a gente palavra vai que a gente proferir. proferir. Exatamente. Todos os dias, hoje minha palavra vai ser de vida ou vai ser de morte? Gente, é só eu que posso decidir. Exatamente. Para o meu filho, para aquele que encontra comigo, eu acordo, eu vou encontrar alguém. Meu rosto, minha expressão é de sim ou é de não? Uhum. A palavra, gente, às vezes a gente é indelicado, ou a gente é desagradável a troco de nada, Exatamente. de uma forma gratuita. Uhum. Eu sou ríspido, eu dou uma palavra que não contribui com nada, faço uma crítica que não ajuda ninguém. E eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer. Qual é a palavra que eu tenho para minha esposa todos os dias, para o meu filho todos os dias, para aquele que vai se encontrar comigo naquele dia? Eu ouvi de um mentor meu esses dias algo que eu fiquei impressionado. Ele falou, eu decidi que todas as pessoas que encontrar comigo vão sair, depois desse encontro, mais abençoadas. Olha que decisão. Muito top. Qualquer pessoa que encontrar comigo vai sair melhor do que ela chegou. Uhum. Porque na hora que eu tomo essa decisão, gente, eu estou trazendo bênção para a minha vida, estou mudando a minha realidade, estou mudando o meu futuro e o da minha família. Uau. Isso mesmo. E outra coisa que é muito importante, e dentro de tudo que a gente já conversou aqui, fica visível o quanto é importante a gente se conhecer, né? O autoconhecimento,
a gente entender um pouco do perfil comportamental, Isso, do muito. temperamento. Eu falo muito Sim. de temperamento. Fundamental. Estou escrevendo um livro sobre isso, Uhum. especificamente para o relacionamento conjugal, porque eu vejo que uma das coisas que mais desconecta, Dos maiores desafios. distancia, muitos casais estão totalmente assim decepcionados, distantes, frios, até pela forma mesmo de falar, né, de verbalizar, e tem muito a ver com o temperamento, com o comportamento. Quando nós estamos nos conhecendo agora, mas eu posso estar errada, mas já tenho a impressão, né, que eu e o LP somos mais ou menos do mesmo grupo e vocês dois do mesmo grupo, né? Mais extrovertidos, mais executores, mais dominantes, a gente mais corajosos. analista, né? Ou mais planejador também. E às vezes, quando você fala assim, eu sou implicante, muitas vezes é crítico, é exigente, porque o melancólico ou o analista tem um perfil, uma palavra. Eu ficava muito chateada, às vezes algumas pessoas falavam assim, você é agressiva. Eu falava, meu Deus, que absurdo, que calúnia. Eu ficava ofendidíssima quando as pessoas falavam, gente, mas, nossa, eu me acho assim, eu sou uma pessoa generosa, né? Eu sou uma pessoa afetuosa, eu acho, né? Mas nós somos muito diretos, né? Então você precisa buscar o autoconhecimento, porque muitas vezes você afastou o seu esposo, a sua esposa de você e nem percebeu e nem sabe. Às vezes esse distanciamento, esse esfriamento tem muito a ver com o seu, é uma reação, é um reflexo com o jeito de falar, de abordar, porque a gente não sabe, e pra gente aquilo que para mim é natural, é da minha natureza, eu não estou percebendo. Isso. Então, se a gente não tem uma boa comunicação, um ambiente de segurança, para abrir o coração um para o outro e deixar o outro saber o que aquilo me causou, como me afetou, vai passando os dias, os anos, e daqui a pouco as pessoas desistem do casamento porque acham que não tem mais amor, São acabou o amor, incompatíveis. não tem mais, ou são a gente incompatíveis, né? Infelizmente. E a gente tem que entender que muitas vezes é o meu jeito de ser, que é mais exigente, que é mais crítico, que é mais detalhista, mais analítico, né? Ou às vezes um pouco mais autossuficiente, né? De que não tolera muito quem tem um ritmo. Eu sou mais acelerado e aí não tolero, e aí eu cobro também, porque faz algum mexe, né? Você é muito parado, você é muito... E a gente vai ofendendo. Exatamente. E isso repetidamente. Dia após dia. Até que chega um momento, né? Um dos cursos que a gente recomenda demais para todos, principalmente para quem é casado, é curso de análise de perfil comportamental. Aí tem vários, né? Tem várias formas. O mais famoso é o DISC, né? Que tem lá o dominante, o influente, o estável e o conforme. Então, a gente tem que entender, porque é dessa forma, você compreendendo como que é o outro, você vai conseguir se comunicar melhor. Então, é esse curso de análise de perfil comportamental, você que está ouvindo aí, procure um, você que é casado e que não é casado também, procure um curso desse e aprenda isso. Você está aprendendo sobre comportamento humano e você precisa disso para lidar com as pessoas. E o outro é aquele livro As 5 Linguagens do Amor. Também a gente até tem um vídeo no YouTube que fala sobre isso. Sim. Ajudou demais o nosso casamento. É um livro clássico, todos os casados como cada um se sentir amado, né? No nosso caso, a minha linguagem do amor é toque. E ela era muito fria, ela não gostava de fazer carinho em mim. Então, depois que a gente lê o livro, hoje ela me toca mais, ela faz carinho. E no caso dela, a linguagem do amor dela é mais tempo de qualidade e serviço. E eu não... Né, até que depois que eu li o livro, eu implantei na minha rotina
Agora já tá direto, né? Mas eu trabalhava muito, empresário e tudo. Então, quando eu chegava em casa, eu botava o celular no modo maridão. Que era o quê? Avião, modo avião, só que eu falava, não, modo maridão. Agora eu 100% é a Thaís. Eu e a Thaís, meu tempo de qualidade 100% para ela. Porque a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Se eu chego em casa e ainda continuo no trabalho, né? Mas e aí... a descrição da infância dela descreve isso. Exato. Nunca teve tempo e nunca teve esse toque. É. Não é tão Tá interessante muito associado. o autoconhecimento? Isso. Não, e a gente, no início, nós tivemos muitas crises, porque vamos fazer 17 anos, né? E acho que as piores crises foram bem no início mesmo. E eu tenho esse jeito muito assim, amor, vamos mudar? Vamos sair do apartamento, vamos para uma casa? Aí eu tinha essas ideias e pra mim eu queria, claro, fazer na hora. vamos. Aí eu já ia pra internet, já procurava, amanhã já vou marcar pra gente ver. E ele não. Na cabeça dele, se a gente fosse mudar, era daqui a ano. 5 anos. Então, Ou 5 anos. Só que planejamento, um planejamento. Né? Só que isso me gerava muitos conflitos e eu ficava triste, porque esse jeito dele de ser mais planejador e ter uma decisão precisa de tempo, eu entendia como um não. E ele não estava me dizendo não. Ele só precisava falar, amor, eu preciso de mais tempo para pensar. E eu rebatia muito e muitas coisas eu perdi por não conhecer o meu marido. Porque eu falava, aí eu descartava. Mas eu comecei a ter sabedoria e com todo esse investimento, eu acho que o casal tem que investir sim. Sem dúvida. Em curso, em leitura, sabe? Para realmente pro casamento... porque até a Bíblia fala, né? O povo perece por falta de conhecimento. E nós estávamos em crise, perecendo, porque nós não tínhamos conhecimento desse perfil de comportamento, de como cada um se sentia amado. Por isso que eu entendo muito hoje que amar é uma decisão. Então, eu, Thaís, como o Luiz Paulo falou, eu era mais fria. Então, eu não era de fazer carinho. Só que a partir do momento que eu tive a consciência que o meu marido se sente amado com carinho, então eu racionalizo. Então, eu tô no carro, eu coloco a mão na perna dele. Se eu tô em casa, eu faço carinho nas costas dele. Se a gente tá assistindo um filme, mas eu preciso racionalizar. Tem intencionalidade, né? Porque eu quero... Não é automático. Não é um sentimento. Ai, que que não vontade. É minha necessidade, então eu não me importo. Não é natural, né? Não é natural, não é da minha natureza. Isso. Não é natural. Eu preciso lembrar, eu preciso pensar. Por isso que importante, primeiro vem o conhecimento, porque eu tenho que ter conhecimento de qual é o meu perfil, quais são as minhas características fortes, as minhas limitações, né? Para que eu possa trabalhar isso. Então, depois de ter o conhecimento, eu sei, não, isso é natural, da minha natureza, eu não penso para ser. Por isso que muitas vezes a gente é tão direto, a gente é tão franco, se você quer um feedback bem verdadeiro, peça para o analítico, né? Porque ele vai falar, não, você quer saber? Não, eu penso isso, isso e isso. Mas a gente sabe que, não, nem sempre você tem que falar exatamente, né? Ser tão franco, pelo menos naquele momento. Você não sabe se a pessoa está preparada para ouvir. Você não sabe como ela vai ouvir, como ela vai receber, que ela vai receber na percepção dela. Exatamente. Da natureza dela, do jeito dela de ser, né? Então, por isso que é tão importante a gente realmente buscar e entender, né? Que a gente precisa conhecer. Mas tem algumas aqui da parte... Vocês querem pegar aqui da parte conjugal? Declarações que a gente possa... Sim, já vamos botar água na boca das pessoas, né? Olha... Vai lá ajudar as pessoas aí a ter palavras mais de vida, né? De construção. O que é legal, que eu sou fã desse livro, né? Sou fã do meu livro, porque foi Deus que me deu a ideia, né? Então eu sou realmente apaixonada. E ele é um livro prático, então ele não é um livro que você lê e guarda na estante, ele é um livro de cabeceira. Então eles têm mais de 500 narrativas, né, que são declarações, que você vai plantar sementes. Então eu falo que são mais de 700 sementes de vida. Uau. E aí os capítulos eles estão separados pelos pilares. Então tem o pilar profissional, tem o conjugal, como a LP falou, tanto para os solteiros como para o casado, tem o pilar emocional. E aí aqui
o capítulo 5, ele tem várias narrativas pro pilar conjugal para casados. Que legal. E aí, o que é legal? Então, como eu falei, Thaís, eu não aprendi a ser carinhosa. Mas eu comecei a ter consciência que era importante meu casamento. Então, por mais que eu não ouvi, né? Por exemplo, eu não ouvi palavras nem muito positivas nem muito negativas, então é desafiador para mim eu ser essa pessoa que valida. Mas, poxa, meu casamento, muitas vezes você fala, ai, casamento é tão difícil. Sabe quando a gente tá num papo, às vezes a gente tem essas narrativas. Casamento é desafiador demais. Então, aqui, né, eu coloquei várias narrativas, como, por exemplo, para as pessoas declararem todos os dias. Pega esse livrinho, por exemplo, a gente tá aqui falando muito sobre casamento, e você se identifica, poxa, eu quero um resultado diferente no meu casamento. Então, eu pego esse livro, e aí eu coloquei aqui, ó, eu creio e declaro. Então, a gente fala, né? Porque é muito importante você declarar, não Sem só dúvida. ler, né? Aí aqui eu coloquei algumas, como por exemplo, né? Eu sou muito feliz no meu casamento. Que legal. Eu e o meu cônjuge somos uma só carne. Eu amo o meu cônjuge. Eu sou compreensiva com o meu cônjuge. Eu sou fiel. O meu cônjuge é fiel. Então, eu estou plantando sementes de fidelidade. Então, como a palavra tem poder de gerar vida, por mais que essa não seja a minha realidade, a partir do momento que eu mudo a minha plantação, aquelas Você sementes traz a antigas, existência. elas vão morrer. E eu estou Exatamente. trazendo a existência do que eu quero. O meu cônjuge é fiel. Eu sou sincera com o meu cônjuge. Eu sou zelosa com o meu cônjuge. Eu sou atenciosa com o meu cônjuge. E o que é legal dessas narrativas também? E que começa a trazer, dar uma atenção para como eu tenho sido como, né? Se eu tenho sido uma boa, uma boa Acaba esposa. fazendo quem está declarando Isso. refletir. Ou eu não tenho sido tanto, Sincera, preciso ser mais. Exatamente. Porque isso. essa palavra precisa se tornar verdade. E vai Isso. se tornar à medida que você Perfeito. declara, porque você está semeando dentro você de você mesmo. mesmo. Você, Exatamente. e não sei se vocês perceberam, as primeiras aqui, eu sou. A gente separa em 3 categorias de declarações. Declarações de identidade, declarações de capacidade e declarações de merecimento. Então, de identidade é eu sou, meu marido é, eu sou. É a identidade, é a mais profunda, né? É a que está na base da pirâmide. Capacidade, eu posso perdoar, eu consigo perdoar. Então você é capaz. Porque quantas pessoas, eu atendi muitas pessoas em processo de coaching que elas falavam, eu não consigo perdoar. E a primeira coisa que eu falava para ela era, então você vai mudar essa declaração. E você Que vai legal. começar a falar, eu consigo perdoar. Não, mas eu não consigo. Não tem problema. Você acredita que não consegue, mas você vai começar a declarar, eu consigo. Vamos lá? Então fala aí, eu consigo perdoar. E ela, ai meu Deus. Tá bom, eu vou falar, eu consigo. E você acredita que aquilo ali começava a trabalhar? É. Porque perdoar é desafiador, concorda? É E divino. é um processo. divino, é um Quando a processo. pessoa está declarando, ela está decidindo, escolhendo entrar no processo. Exato. E aí ela entra no processo. E o É processo uma começa decisão. a acontecer. E quanto mais ela Perfeito. reafirma e declara, mais o processo acontece. Porque E acaba realmente Isso. acontecendo. se tudo tornando começa, verdade. todo objetivo começa no querer. A pessoa, para ela atingir aquele objetivo, a primeira coisa que eu tenho que perguntar para a pessoa, você quer? Então vamos lá, você quer um casamento? Vamos lá, se fosse possível, você deseja ter um casamento maravilhoso? Sim. Então vamos lá, se você quer, então vamos continuar o processo. Porque tem pessoas que já não querem mais, desistiram. Essas pessoas não tem como, porque ela não quer, entende? Então se ela quer, então aí ela, ok, eu quero. Então você agora vai ter que fazer aquilo que é necessário, não aquilo que você quer, não aquilo que você gosta, não aquilo que você deseja. Para você conseguir um resultado diferente, o resultado que você quer, você tem que fazer coisas diferentes. Então se você está falando uma coisa, agora vai ter que começar a falar outra coisa. Não é mais Então, a intenção, já não é a é. ação. E aí a gente coloca aqui, né? Porque tem a identidade, capacidade e o merecimento. Então eu Muito mereço legal. ter um casamento, mano. E você merece mesmo?
porque muitas pessoas não se acham merecedoras. Muitas pessoas. Porque os pais não tiveram um casamento bom, por que eu vou ter um casamento bom se meus pais, né, que tem pessoas que idolatram os pais, poxa, que eram muito melhores do que eu, como que eu vou ter um casamento bom se meus pais não tiveram? Então, as pessoas, elas não têm um casamento bom, às vezes por falta de merecimento. Então, vai lá. Aí, no final das declarações, tem as declarações de merecimento. Eu mereço. Igual, pô, eu mereço uma saúde boa. Eu mereço um casamento bom, eu mereço um relacionamento bom com Deus, eu mereço, então, um profissional, um financeiro. Então, é interessante esse livro, porque eu vou dizer assim, ele é completo. Nessa questão, nessa parte de declarações. E eu coloquei aqui, ó, por exemplo, a gente, né, porque a gente criou isso junto, ó, a prosperidade nos acompanha em todos os nossos projetos. Amém. Eu coloquei aqui, ó, existe muita paz e harmonia no nosso casamento. Então, o que é legal desse livro? Porque às vezes a gente não tem muita criatividade, né? Que palavra você palavras eu sobre vou o seu lançar? casamento, né? E aqui essas narrativas, elas estão completas, tanto na saúde, como nos sentimentos, então, assim, é muito... Eu indico, vende na Amazon, né? Já vou fazer a propaganda, né? Você pode comprar na Amazon. Eu vou colocar aqui também na descrição, né? O Instagram de vocês, para o pessoal achar vocês e poder também acompanhar. E eu posso só falar um capítulo muito especial. Nós vamos fazer 17 anos, né, agora em março, e nós não temos filhos ainda. E eu sei que muitos casais, isso é um conflito, a dificuldade de engravidar. E nós tivemos muitas crises, tipo assim, nossa, nós somos incompatíveis. Será que realmente Deus quer esse casamento? E aqui, graças a Deus, a gente já passou por essa fase e tem um capítulo especial para mulheres que não conseguem engravidar. Porque declarações para trazer paz, para trazer cura. E é uma coisa que afeta enormemente o casamento. Muitos casamentos acabam por causa disso. A gente teve muitas crises, né? Então, hoje, graças a Deus, nós não temos mais. E aí, Deus me colocou no coração durante um jejum para eu incluir essas declarações que me trazem muita fé de que no momento certo nós vamos ter os nossos filhos. Tem até um testemunho de uma leitora, né? Eu tive uma testemunha esses dias, ela falando, Tatá, declarei o capítulo do sonho de ser mãe, e eu tô grávida de 1 mês. Que coisa Olha linda, só, né? Glória a Lindo, Deus né? por isso. Que lindo. Quer falar alguma coisa rapidinho, amor, para encerrar? Como é importante tudo que a gente falou aqui, porque muitas vezes nada disso foi uma realidade até esse momento. Exato. E eu tenho outro mentor que ele sempre fala que Deus sempre está nos chamando a ser o remidor da nossa casa. Show. Deus sempre está nos chamando para ser aquele que vai mudar a história da nossa descendência. Show. Então, quando eu aprendo que a partir da minha boca e de um exercício de fé, tudo que um dia não foi realidade na minha vida, nem na minha família, a partir de mim pode ser. E é a partir da minha fé em Deus que tudo pode transformar qualquer realidade. Isso. E da minha boca declarada, eu posso mudar a minha vida e a vida da minha família. Uau, Isso mesmo. perfeito. Isso aí. E eu quero completar, né, dizendo que realmente a palavra dos pais, não seja até os pais biológicos, quem te criou, né, no seu desenvolvimento, na sua formação, ela é quase um decreto, ou parece um decreto, parece que a gente não consegue sair e se libertar. Mas eu quero dizer para você também que a última palavra é de Deus. Amém. Né? Que é o nosso se Pai. você teve a sua autoimagem distorcida, se hoje você talvez seja uma pessoa que profere palavras negativas, pessimistas, ou até mesmo agressivas, ofensivas, talvez por falta, né, de ter recebido aí no seu desenvolvimento, você precisa resgatar a sua autoimagem verdadeira, a sua identidade em Deus. Né? A última palavra é o que Ele diz sobre você. Você precisa entender isso, fazer esse caminho para que você possa restaurar a sua verdadeira autoimagem e a sua verdadeira identidade. E isso vai fazer total diferença no seu casamento, na criação dos seus filhos. Então, nós esperamos que essa palavra encontre lugar no seu coração,
né, que tenha contribuído na sua vida, contribua mesmo no seu casamento. Não deixe de se inscrever aqui no canal para você não perder os próximos podcasts. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e espalhe para mais pessoas, mas também você pegue o link. Tem muitas pessoas que só você pode alcançar enviando o link, né? Acredite, né, que Deus pode usar poderosamente essa palavra na vida das pessoas que você conhece. Então, manda também aí esse link para todo mundo que você conhece e que a graça de Deus seja sempre muito abundante sobre a sua vida, a sua casa e o seu casamento. E eu vou te esperar no próximo podcast. Um grande abraço.